quando você retribui, retribua para a igreja com amor e com carinho. Amém? Com honra. E aí, Deus, gente, Deus vai prosperar e abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, né, a mensagem que foi ministrada. E vamos falar hoje, mais uma vez, sobre o milagre de Jesus. Esse ano a gente está falando pela manhã, domingo, do milagre de Jesus. Aí tem gente que pensa assim, poxa, pastor, eu nem me... É tanta mensagem, né, que a gente vai recebendo. E como é que ele lembra de tudo? Claro, na hora certa, o Espírito Santo faz você lembrar. Faz ou não faz? Né? Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus falou. E ele nos lembra mesmo. Mas, de qualquer forma, eu sempre entendo uma coisa. Um senhor, ele contou uma situação muitos anos atrás, e alguém perguntando, mas você já recebeu tanta mensagem, você não lembra de tudo? Não dá para você lembrar de tudo, isso é impossível. Aí ele falou, não, mas eu estou casado com a minha esposa há quase 40 anos. E todo dia ela cozinha para mim. Eu compro a comida, boto lá e ela cozinha para mim. Todos os dias eu como e me alimento com aquela comidinha que ela me deu. Eu não lembro qual o prato que ela fez há 10 anos atrás, mas aquele prato me manteve vivo naquele dia. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então a mensagem de hoje é para hoje na tua vida. Para manter você de pé e fortalecido hoje para chegar até o dia de amanhã. Amém? Então vamos mais uma mensagem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 11. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 25 a 27. Todos acharam? Mal acabei de falar, né? Mas vai dar. Olha lá, já está ali, ó. Isso aí. Isso, capítulo 11, versículo 25 e 27. O apóstolo do amor, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, Marta, né? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos orar por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo mais uma vez nessa manhã, as primeiras horas do dia. Pai, mais uma vez, nos alimenta com a tua palavra, Senhor, que é o verdadeiro pão que desce do céu, para que possamos, Senhor, encontrar corações sábios. E aí sim, meu Deus, sermos mais abençoados e abençoarmos outras pessoas, como o Senhor deseja de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E eu estava falando, né, com a pastora, né? E ela está muito feliz, né, com cada irmã que ajudou, que trabalhou, porque o nosso tempo, os talentos que Deus nos dá, né, os dons que Deus nos dá, realmente são uma oferta ao Senhor. E a gente estava falando outra semana, eu vou voltar a falar para os irmãos, a gente tem que dar testemunho, está conversando ali com os irmãos, dentro e fora da igreja. Porque o seu trabalho secular, como eu já disse aqui, é uma adoração ao Senhor. Quando as pessoas olham você fazendo um bom serviço e falam assim, que serviço bom, ele é crente. Você já glorificou o nome do Senhor. É ou não é verdade? Então procura fazer isso, sempre com afinco, com amor, com carinho, porque vai glorificar o nome do Senhor na tua vida. E olha só o que Moisés pede no Salmo 90. Ele diz, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos e seja a sua graça sobre nós. Então, nós às vezes queremos poder sobrenatural, mas você já tem um poder sobrenatural. A sua vida já é um poder sobrenatural. Porque ninguém consegue explicar a origem da vida de maneira científica, não é verdade? Ninguém consegue explicar por que a vida ainda continua, por que ela permanece. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. Nosso coração, desde o momento que ele começou a bater, ele só para quando nós formos embora. Olha, nunca para. Já imaginou isso? É sobrenatural, não é? É para agradecer a Deus todo dia, abrir os olhinhos de manhã. Obrigado, Senhor, mais um dia, porque você está respirando. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então, a gente vê que
o teu trabalho na igreja, e aí, se o teu trabalho secular glorifica o nome do Senhor, você imagina o teu trabalho na obra de Deus com essa finalidade. Isso é um indício muito grande de prosperidade. Amém? E quando a gente recebe a palavra, a finalidade da palavra é para nos colocar no centro da vontade de Deus, que é a nossa vida abundante. Não basta estar vivo de uma forma corriqueira. Jesus falou: vim para que tenham vida, mas não só vida, mas vida abundante. Porque, se você reparar bem, a sua alma, segundo a palavra de Deus, ela é imortal. Deus não vai matar ninguém. Então, ela vai permanecer existindo mesmo depois da morte física. Mas será que quem não vai para o céu vai ter uma vida abundante? Então, olha, então existe diferença de existência e existência. Tem a existência com Cristo e tem a existência sem Cristo. A existência com Cristo é uma existência na luz. Essa é a verdadeira vida que Ele veio trazer para mim e para você. E a gente precisa entender isso. Então, quando o Senhor Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, Ele poderia falar: eu sou só a ressurreição. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Não pode ser qualquer vida, tem que ser uma vida em Cristo Jesus. E essa vida é realmente que traz alegria, traz a paz, porque uma existência sem paz e sem alegria, para que essa existência? Você imagina uma pessoa todo dia, porque a gente já, pela misericórdia de Deus, já tratamos de pessoas aqui, tratamos no sentido espiritual, de pessoas que entraram por essas portas com depressão. Uma pessoa com depressão, me diz, ela está feliz? Uma pessoa que vive em estado de ansiedade, está feliz? Não, então uma vida sem paz e sem alegria não é uma vida abundante. E só Cristo pode trazer essa vida abundante para a gente. Amém? E aí sim, quando Ele traz essa vida abundante, eu vou realmente conhecer o que é vida. Porque uma pessoa agoniada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com depressão, ela não sente o sabor da vida. É ou não é verdade? Não dá, você está ao lado de uma pessoa que te ama e você não consegue retribuir o amor. Tem a casa, tem o alimento, mas ela não tem alegria. Ela não consegue desfrutar daquilo que tem. Tudo para ela não tem sabor, não tem luz, não tem cor. É ou não é verdade? Agora, uma pessoa com Cristo, ela tem paz e tem alegria, ou seja, ela tem tudo que ela precisa para ser feliz. Amém? Nesse episódio ali, o Senhor Jesus, Ele havia saído de Betânia, que é onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Eram os amigos de Jesus Cristo. E sempre quando Jesus passava por ali, parava na casa deles e descansava, né? Porque Jesus tinha amigo e nós também somos amigos de Jesus. Cadê os amigos de Jesus aí? Amém? Então fala comigo assim: Senhor Jesus, pode ficar o quanto quiser na minha casa. Glória a Deus. Não tem nada, ninguém melhor do que Jesus fazer na nossa casa, né? Você está seguro, está em paz. E aí o Senhor Jesus sai de lá, e aí alguém vem correndo falar com ele, já estava 2 dias fora, e diz assim: olha, Lázaro, seu amigo, está enfermo. E ele vira e fala: tudo bem, mas essa enfermidade é para a glória do Senhor. E aí, ele ainda se deu, tem 2 dias nesse lugar. E aí ele chama os discípulos e fala o seguinte: olha, vamos voltar para Betânia, lá para a Judéia, para Betânia, porque Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Aí os discípulos viram para ele e falaram o seguinte: Senhor, se ele dorme, ele está em segurança, porque agora há pouco o pessoal tentou atropelar a gente lá, tentou apedrejar a gente, os judeus. O senhor vai voltar para lá? Se ele está dormindo, deixa ele em paz. Aí Jesus falou para ele: vocês não estão entendendo. Dormir, que eu estou dizendo, é que Lázaro morreu. Aí Tomé fala: se morreu, o que a gente vai fazer lá? Vamos morrer também com ele? Esquece isso, Senhor. E aí o Senhor Jesus não falou mais nada, só falou: vamos embora e está acabado. Fala com a pessoa: tem vez que Jesus fala contigo, faz e pronto. Porque às vezes a gente não vai entender, então não adianta ele ficar explicando o que ele quer fazer na tua vida. Quem está entendendo aqui, não é? Então você não está entendendo, não adianta ele explicar, gente. Você faz e pronto, acabou. É igual a gente fala com criança, tu tem que explicar, mas uma criança de 3 anos, você tem que comer, porque senão você vai ficar doente, não é verdade? Então come, pronto, acabou.
Amém? Ah, mas eu só quero bala, só quero doce. Não, você vai ter que comer aqui uma frutinha, não é? Uma verdura que você tem que comer e acabou. Então, eles voltam com Jesus. Quando eles voltam com Jesus, Marta sai correndo, porque Marta ela trabalhava muito, se você reparar bem, ela tem mais discurso com Jesus, que ela tem mais expediente para os afazeres naturais. E ela vai até Jesus Cristo e fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive nunca morrerá. Crê você isso? Aí ela: eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, e sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Quando? No último dia. Realmente, ela falou uma verdade, né? Porém, o Senhor Jesus queria demonstrar que aquele que vai nos ressuscitar no último dia está aqui com a gente hoje, para manter a gente vivo hoje. Amém? É o mesmo, ele só queria mostrar para ela: eu sei, mas eu quero mostrar para vocês e para o mundo que eu tenho poder realmente, que eu estou prometendo para vocês, que vocês vão viver eternamente comigo, eu vou fazer com Lázaro hoje, para vocês verem que eu sou o Todo-Poderoso. Entendeu? Então, Deus, tem coisa que Deus quer fazer isso na nossa vida, para mostrar, não que aqui a vida seja a vida perfeita, não, mas Ele quer mostrar para mim e para você que Ele ainda continua com o mesmo poder, porque o que a palavra de Deus diz? Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, porque Ele é Deus. E aí, o que ela fala é justamente isso: se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Jesus chega até a aldeia, o pessoal está lá, né? E a gente vê que é importante a gente ter a seguinte consciência: o Senhor, mesmo Ele sabendo o que vai fazer na nossa vida, Ele não se agrada do nosso sofrimento. Porque o sofrimento é uma consequência do pecado. A nossa morte é uma consequência do pecado, é uma sentença. O Senhor, Ele fala lá atrás: a alma que pecar, essa morrerá. E Ele fala com Adão, que Adão foi feito para viver eternamente. E Ele fala com Adão, Ele fala: Adão, no dia que você me desobedecer, você vai o quê? Morrer. Então, o homem, Adão começou a morrer, começou a envelhecer no momento em que ele, deu para entender bem? No momento em que ele desobedeceu ao Senhor. Então, isso é inevitável. Paulo diz assim: quem nos livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque a morte, essa condenação já está no nosso corpo. Nós temos, que eu já falei aqui antes, né? E a ciência luta desesperadamente para mudar alguma coisa dentro do DNA, porque existe um programa, realmente é um programa mesmo no DNA do ser humano, que ele tem um tempo de vida. Tá? É uns filamentozinhos que tem, né? Assim, grosso modo, é como se fosse um timer, né? Que você coloca, é um reloginho, tá? E ele vai, o tempo vai passando, ele vai ficando mais curtinho, até não ter mais nada, aí, pum, a célula morre. Quem entendeu bem aqui? Isso é inevitável. Os cientistas debruçam em cima disso e lutam para poder mudar isso aqui, mas não tem jeito. Isso foi um programa colocado por quem? Pelo Criador, aquele que nos criou lá desde a molécula. Entendeu bem? Então, quem é que pode manter o homem vivo eternamente? Quem pode fazer reverter tudo? Só Deus, né? Então, essa morte, ela não era da vontade de Deus. O sofrimento do ser humano não é da vontade de Deus. Tanto que mais tarde ele dá a lei, né, e fala o seguinte para o ser humano: este coloca diante de vocês o caminho de bênção e de vida, ou de morte e maldição. Escolhei, pois, a bênção e vivam. Deu para entender bem? Olha para... E Deus ainda fala assim, ó: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, obedeça e viva. Deus não tem prazer no sofrimento. Quem causa todo esse sofrimento são os próprios seres humanos com o nosso pecado. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quando o Senhor vê... Por isso que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos curar do pecado. Porque a cura que o ser humano precisa é do pecado.
Entendeu bem, gente? Então, curando o pecado, a gente vai ter a oportunidade de ter uma vida eterna, uma salvação eterna. Agora, é preciso curar o pecado. Só quem pode fazer isso, quem é? Jesus Cristo. Então, quando ele vai chegando lá, a Bíblia diz que ele, quando vê os judeus chorando, e todo mundo chorando lá na casa, a Bíblia tem um versículo pequenininho, que é o menor versículo da Bíblia, diz assim, e Jesus chorou. Se ele ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Por ver o sofrimento do ser humano. Até onde nós levamos as consequências da nossa desobediência. Então, toda desobediência tem consequência. Entendeu, gente? E aí Deus, pela misericórdia, Ele perdoa e às vezes faz com que venham algumas consequências, mas não venham de acordo com o que nós pecamos. Porque se vier com todo o peso, a gente está frito. Quem entendeu bem aqui? Ontem eu repostei, não costumo repostar algumas coisas assim, mas uma moça, né, que prega, que grita, fala, eu acho que eu nem gosto muito que ela gritando, não. Isso aí, Camila, alguma coisa, isso aí. Então, mas quando eu vi ela dando uma resposta a um rapaz que é um político crente, e esse rapaz, não, mas nós temos que cobrar justiça, ela vira para o rapaz fica até amarelo. Ela fala para ele assim, cobrar justiça, é o que eu falei semana passada, parece até que, né, alguém ouviu isso aí, que eu falei assim, se eu cobrar meu direito, qual é o meu direito que eu tenho? Ela falou cobrar a justiça, se a gente for cobrar a justiça a Deus, Deus vai começar arrebentando até a igreja. Hein? Primeiro, porque o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. A gente tem que começar a arrumar qual casa? Ela vai arrumar do vizinho que eu estou bagunçada? E aí ele regala o olho, nem fala nada. Ela fala, sabe por quê? A gente não pode ficar pedindo justiça quando a gente não tem essa justiça para poder pedir. A nossa justiça está na cruz, em Cristo Jesus. A gente luta para melhorar a cada dia, mas não quer dizer que nós somos perfeitos. Então, cobrar a justiça dos outros, como Jesus falou, com a medida que medir, será o quê? Medido. Ela falou assim, a gente tem que pedir a misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo. Olha só o que Tiago fala. E bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Camila Barros, né? Estava falando, era para o Nicolas Ferreira. Porque a gente entende que ele é uma pessoa que está lá lutando, filho de pastor, mas com certeza muita coisa que ele faz é para ganhar like, para poder ganhar voto. É normal isso, é a profissão dele. Não vai esperar que ele seja uma pessoa perfeita. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É uma pessoa inteligente, nova, mas comete muitos erros que eu vejo ele cometer. Por exemplo, falar, esculachar uma autoridade. A Bíblia não manda fazer isso, manda orar pela autoridade. Quando você faz isso, você está cometendo um erro. Só nisso aí já seria punido. Quem entendeu bem aqui? Se Deus começasse dando pancada. Então a gente não pode, nunca, em hipótese alguma, tá, se esquecer de que nós estamos bem aqui por causa da misericórdia de Deus. Amém? E aí, quando Jesus viu aquele povo chorar, ele viu ali a degradação que o pecado causa no ser humano, e aí ele chorou. Toda vez que a gente vai, né, comete um erro, o Senhor olha e fala, não faz isso não. Não vai por aí não. Manda alguém avisar, manda ajuda, manda até a mula falar com a gente. Para você ver, a gente está pior do que a mula às vezes, né? O balão estava pior do que a mula. Porque a mula teve que persuadir o camarada. É ou não é? Não é? Não é verdade, gente? Se a mula está me dando conselho, então estou ruim mesmo. Né? Amém? Mas então, a gente precisa estar atento a isso. O pecado, ele causa sofrimento. E Deus veio, né, através do Senhor Jesus, para nos libertar do pecado que nos causa sofrimento. Mas isso não quer dizer que enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos ter alguns problemas na vida. Agora, o melhor de tudo é nós termos aflições sem pecado, como Pedro fala. Porque se padece por causa da justiça, sois bem-aventurados. Mas se padece porque são malfeitores, aí, meu filho, vocês estão recebendo o que merecem. Pedro não fala isso, gente? Porque, na verdade, os apóstolos voltaram, apanharam e voltaram felizes. Por quê? Eu fiz tudo que Deus mandou. Entendeu? Se acharam dignos de estarem sofrendo pelo nome do Senhor.
Amém? Porque uma coisa é você ser injustiçado, outra coisa é você injustiçar. Isso não pode. Glória a Deus. Cadê os crentes do Senhor aqui? O pessoal pode falar mal de mim, eu que não posso falar dos outros. O pessoal pode me desonrar, eu que não posso desonrar. As pessoas podem ser infiel comigo, eu que não vou ser infiel com elas. Amém? A gente precisa entender isso. As pessoas podem mentir para mim, eu é que tenho que falar a verdade para elas. Glória a Deus. Eu posso até não ser socorrido quando eu preciso, mas eu preciso socorrer quando alguém precisa. Eu é que tenho que fazer minha parte. Glória a Deus. Amém? Né? E aí o Senhor Jesus, ele chorou. Gente, você imagina Jesus chorando, é porque o troço foi pesado, não é verdade? E aí, os judeus falam a mesma coisa que Marta falou. Que Marta falou, Senhor, se eu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí os judeus viram e falam o seguinte, ele que abriu os olhos dos cegos, se estivesse aqui, não poderia ter evitado que ele morresse? A mesma coisa. Aí Jesus vai e conversa com Maria. Quando encontra Maria, Maria chorando. Maria foi aquela que quebrou o vaso de alabastro e enxugou os pés dele com cabelo e tal. Aí, e aquela ficou aos pés dele quando ele estava na casa dela, e Marta trabalhando. Aí Maria, mestre, Maria era mais molinha, né? Ela ainda estava chorando, aí Marta que teve que pegar ela para levar até Jesus, entendeu? Né? Que tem gente que reage de maneira diferente, não é verdade? Fala que o irmão está falando, não critica quem reage de maneira diferente, não. Tem uns que são mais rápidos, outros são mais devagar. Gente, cada um no seu ritmo, em nome de Jesus. É ou não é verdade? Amém? A pastora costuma falar o seguinte, quando tem alguma coisa para falar lá em casa, ela tem que falar 3 vezes. 4, 5, 6 para poder fazer. Mas eu vou fazer. Amém? Quando a mal pensa que ela chega em casa, está feita. Ela, glória a Deus. É ou não é? E ela já quer fazer tudo naquela mesma hora, tudo ao mesmo tempo. A mulher é um pouco diferente do homem, não é verdade? Mas cada um no seu ritmo, a gente vai se guiando um com o outro. Né? Mas quando tem um problema mais grave, quem está na frente lá para apanhar? Sou eu. É ou não é verdade? Não, aí não. É ou não é? Então estava Maria lá mais molinha, chorando e tal, e a Marta já tinha ido, voltado, resolvendo tudo. Imagina ela resolvendo tudo e Maria chorando. Aí Marta leva até Jesus e Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido 3ª vez. Marta pensou assim, Jesus tem poder para curar, mas não para ressuscitar. Os judeus, Jesus tem poder para curar, mas não tem para ressuscitar. E Maria, Jesus tem poder para curar, mas não tem para ressuscitar. Nós limitamos o poder de Deus. E parece que todo mundo tem a mesma visão. Quem entendeu essa mensagem aqui? O que eu quero dizer para você é que o apóstolo Paulo fala assim, porque ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Seja qual for o problema que você tenha na sua vida, a dificuldade, Deus vai sempre te ouvir. Amém? E Ele pode fazer infinitamente mais naquilo que você pensa ou pede. Nós não podemos limitar Deus com as nossas limitações. Entendeu bem, gente? Não podemos colocar Deus como se... Por exemplo, quando nós definimos Deus, significa que Deus está definido pela nossa capacidade intelectual de entendimento. Então, nesse momento, ele deixa de ser Deus. Deixa eu explicar para você aqui. Né? O que significa... Uma vez eu li um livro, né? Esqueci o nome agora, eu lembro do autor, Eben Alexander. Ele foi um best-seller em Nova York. Ele era um ateu, um médico, um cirurgião, e um neurocirurgião, ele era um doutor mesmo, né? Havia feito vários artigos científicos, e aí ele foi fazer uma visita em algum lugar, não sei, eu sei que ele volta para lá, volta para casa, e ele começa a sentir umas dores intensas, ele pega a meningite. E uma bactéria muito, eu não esqueci o nome da bactéria, muito feroz, e em 12 horas ela acaba com a meninge toda, sabe? E ele, né, levaram ele rápido, ele começou a ficar com um estado cadavérico, vivo, né, mas tudo rígido, o levaram rápido para o hospital,
e aí para o hospital que ele trabalhava, que ele era o chefe lá, e aí quando, né, colocaram uma punção na coluna dele para ver o que era, esguichou, porque é assim que faz, de tanto pus que cria com rapidez. E ele entrou em coma, e aí fizeram todo o aparato nele, né, todos os exames que tinham que ser feitos, e descobriram que ele já estava com morte cerebral. Ele ficou 7 dias em coma, sendo mantido por aparelho. Eles venceram a bactéria, mas a bactéria já tinha terminado todo a meninge, e o córtex cerebral dele também já tinha sido consumido, que é onde nos dá a consciência. Então, a pessoa com morte cerebral, ele, como cientista, a pessoa não pensa, não sente, não sonha, nada disso. Quem entendeu bem aqui? Ele está morto. E os neurologistas, eles trabalham muito a parte química e física do corpo, não é igual o psiquiatra que trabalha a parte emocional e psicológica também. E aí, para ele, né, ele já estava morto ali, e aí as irmãs dele, que eram crentes, ele sempre ia na igreja com a esposa e com os irmãos, mas só para ir. Quem sabe aquele camarada que é boa praça? Só para fazer média com o pessoal, entendeu como é que é? Eu vou lá na igreja com esse pessoal, de vez em quando ele ia e tal. E as irmãs fizeram uma, como é que eu posso dizer, uma escala de oração, igual o pessoal faz aqui, para não deixá-lo sozinho. E sempre tinha alguém 24 horas orando com ele dentro do quarto. E aí, no 7º dia, né, choveu todos os dias, no 7º dia, alguém, um médico lá de plantão chama, a gente tem uma triste informação, quando dá para a família, reuniu a família toda, e aí realmente ele teve a morte cerebral, né, vocês que decidem, mas, né, pode doar os órgãos, fazer tudo que vocês quiserem, aquela coisa toda. E aí juntou todo mundo, a família que estava ali perto, e aí daqui a pouco entra uma enfermeira correndo, aí fala, dá um pulo lá no quarto, lá, o que houve? Chegou lá e estava sentado na cama. Isso é um livro mesmo, tá? Depois vocês procurem, isso aí foi confirmado, inclusive isso foi best-seller no New York Times. Eu dei para meu pai era médico, ele amou, né, aquele livro, que ele falou que é um tratado médico, o livro, que o cara dá uns detalhes lá que não dá para eu falar, que não é minha área. Mas ele falou o seguinte, é impossível, e ele, nesse período, ele falou que fez uma viagem. Ele falou, primeiro passo, era impossível fazer uma viagem ou ter qualquer sonho, porque você estava com morte cerebral, não tem atividade cerebral. Você bota o eletro lá, não tem. Deu para entender bem? Não tem atividade. Mesmo dormindo, a pessoa sonha, não tem. E aí, ele, nessas viagens, ele foi em determinado lugar, e alguém pegou ele pela mão e falou assim, você não precisa ter medo aqui, você está seguro, você está tranquilo. Você não tem mais que ter medo. Aí ele foi e ele levaram ele numa presença, ele falou que é uma presença tão gloriosa, tão maravilhosa, que trazia uma paz, uma alegria tão grande. Era uma luz, mas que não queimava, mas que ele sentia uma alegria, uma paz tão grande. E ele falou assim, quando ele voltou, ele escreve no livro assim, tudo aquilo que é a humanidade, porque ele era cientista, assim, escreve sobre Deus, fala sobre Deus, não dá para dimensionar o que realmente é Deus. Quem entendeu bem aqui? Marta, Maria e os judeus tinham uma visão limitada. E às vezes nós também limitamos Deus. Fala com o irmão, Deus pode fazer muito mais do que você pensa, imagina, sonha. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, seja lá qual for o problema que você tenha, a dificuldade que você tenha, Deus pode fazer muito além daquilo que você pensa ou imagina. Quem crê nisso aí? Pode dar glória a Deus, Senhor? Amém? É claro que Ele vai fazer de acordo com a tua capacidade, não é a tua capacidade de fazer, não, é de suportar o que Ele tem que trazer na sua vida. Que às vezes até quem já ouviu falar que a água de mar mata a planta? Que até bênção demais, a pessoa não tem coração capaz de suportar. Tem gente que Deus dá uma bênção, a pessoa recebe aquela bênção e sai da presença dele. Ele não quer te perder. Portanto, é melhor você preparar teu coração para ficar perto de Deus, e aí seja lá o que Deus te der, você não vai sair de perto dele. Do que você ficar buscando, igual Jesus falou, não andeis ansiosos, ele falou, não fica buscando isso ou aquilo, não sejam bobos, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus é só a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja erra. Entendeu bem a igreja? Nós erramos com Marta, como judeus na época. A gente fica atrás de coisas pequenas quando nós temos tudo do reino dos céus através da comunhão com Jesus Cristo. Você tem tudo que você precisa para ser feliz. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Você tem tudo que você precisa para ter uma vida abundante. Você tem Jesus Cristo na tua vida.
Ainda que esse vaso seja de barro, como o apóstolo Paulo fala, mas ele diz que nós temos um tesouro no vaso de barro, que é a presença do Senhor na nossa vida. Amém? E pode ter certeza que o Senhor Jesus é poderoso para poder guardar, abençoar e conduzir você até o reino dos céus. Até as aflições, as dificuldades, são ensinamentos para a nossa vida. Amém? Deus está muito mais interessado em que você tenha uma vida abundante. Olha o que ele fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não vai precisar dos rios vindo para a tua vida de fora. É do seu interior que vai fluir o rio de água viva, porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento, e esse novo nascimento é Cristo sendo gerado em nós. Então não está no exterior aquilo que te faz feliz, mas está no teu próprio interior. Dentro de você, o Espírito Santo habita em você. Fala com o irmão, o Espírito Santo habita em você, fazendo Jesus crescer a cada dia, ou seja, tomando todo o nosso ser. Amém? Quem entendeu bem aqui? Glória a Deus. A irmã Virgínia fala assim para mim, outro dia, falou: pastor, eu estou com uma alegria tão grande. Eu estou com uma alegria tão grande. Gente, quanto custa essa alegria? Qual é o valor dessa alegria? Tem gente que tem bilhões aí na tristeza, na dificuldade, querendo se matar. É ou não é verdade? Amém? E olha, só para você, né, a gente lida com muita gente, já lidou com muita gente com dinheiro, com poder, e eu já vi pessoas chorarem copiosamente, falando: meu Deus, eu consegui o que eu queria aqui, mas arrumei uma desgraça para a minha vida. A gente estava conversando outro dia. Entendeu bem, gente? Nada vale a pena se a gente não tem a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E você já tem Cristo, Filho de Deus vivo dentro de você. Sabe? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a garantia da nossa ressurreição e da nossa vida eterna. Amém? Então não vamos ficar ali, né, com aquela limitação de Marta, de Maria e dos judeus. Você vê que ninguém ali tinha essa visão. Eles achavam: poderia curar. Não. Jesus pode trazer a vida. Lázaro, quando vai até o sepulcro, onde botaram ele? Ali. Aí os judeus foram todo mundo atrás, junto com mais Maria. Ele vai lá chorar no túmulo. Não, ele ia ressuscitar o morto para todo mundo ter alegria. Quem entendeu bem aqui? Ele ia tirar do rosto toda a lágrima, a pessoa ia ter alegria naquele momento. Aí ele vai até lá, tira a pedra. Ih, Senhor, não tira não. Aí Marta se adiantou, já está cheirando mal. 4 dias. Imagina, devia estar calor, né? Aí tira a pedra. Fala com o irmão que está assim: se Jesus mandar tirar a pedra, tira a praga dessa pedra. Não é? Para de ficar querendo resolver. Para de ficar querendo se justificar. É ou não é verdade? Né? Impedir Deus de agir. Né? Agora, a gente estava conversando outro dia, só para a gente encerrar. Você já ouviu falar isso? Qual é mais fácil? Ressuscitar, trazer à vida um morto já em decomposição, ou tirar uma pedra? Qual que é mais fácil? Mesmo quem estivesse sozinho, arruma uma talhadeira, vai quebrando, na verdade, uma alavanca, a pedra sai. Agora, como é que a gente tira um camarada já fedendo lá dentro? Não tem. O que significa isso? A nossa parte a gente tem que fazer. Deus te dá a semente e dá o crescimento, e dá a chuva, mas quem tem que cavar a terra, colocar a sementinha, é ou não é verdade? E é ou não é? Quem tem que fazer isso? Somos nós. Amém, irmão? Trabalha, Deus prospera. Glória a Deus. Amém? Perdoa, Deus te perdoa. Olha só, sempre assim. É dizimista ofertante, Jesus, Deus repreende o devorador e abre a janela do céu. É sempre assim. Glória a Deus. Faz aquilo que você pode fazer, faça. E o que você não pode, Deus vai fazer na tua vida. Amém? Quem crê nessa mensagem aqui em nome de Jesus? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você trouxesse aqui ao altar agora algo que você acha que é impossível. O que é possível não traz não, que aí eu sei que você vai fazer. Amém? Queria que você trouxesse com esse coração. Ó, se eu estou trazendo aqui o que é impossível. Traz. Aí, e detalhe, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Se não for, Ele vai falar contigo. Isso eu não vou fazer outra coisa. Não vou fazer não é porque eu não posso, não, porque não é o melhor para você. Entendeu bem aqui, gente? Amém? Ele não vai determinar o que Deus vai fazer. Né? A gente vai chegar de maneira consciente e inteligente. Né? Senhor,
Isso é impossível para mim, mas é possível para o Senhor. Agora, eu sei que o Senhor vai fazer mediante a minha fé, que eu estou depositando aqui agora, pela palavra que eu recebi, mas também de acordo com a tua vontade. Então vai ser feita a tua vontade, não a minha. A gente precisa entender isso. Amém? Deus, ele poderia fazer com que Jesus não passasse pela cruz. Jesus pediu. O que é que Jesus pediu? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cara, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que Deus era poderoso para não deixar ele para a cruz, e se fosse, para ressuscitá-lo. Tranquilo. Senhor, dá para a gente resolver sem ir para a cruz? Não, não dá. Então, quem entendeu bem aqui? Vamos lá. Mas com certeza o final sempre é glorioso. Amém? Não sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você traga algo que você precisa de Deus, né? Pode ser algo, não precisa ser tão impossível, não, mas uma coisa que está difícil para tu resolver, né? Traz aí para o Senhor abençoar você hoje. Fala, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Amém? Fala, Senhor, eu preciso. Se eu preciso, o Senhor vai trazer para mim. E se for da tua vontade, traz da maneira que o Senhor achar melhor. Então não deixe de orar. Vem, sobe ao altar, gente. Pode vir aqui. Amém? A irmã estava no altar aqui com o enxaqueca, já ficou boa, vem? Aproveita e embala. Né? Então fazer a vontade dele que ele resolve a mesa posta aí. Coisa boa, né? O Senhor Jesus aqui, né? Tinha que botar uma comidinha aqui, né, gente? Tem não, né? Enganaram a gente. Mas a comida que o Senhor Jesus oferece é aquela comida que consiste em fazer a vontade do Pai. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui junto contigo, Pai, agora te pedindo. Meu Deus, Tu és poderoso para gerar vida onde não tem vida. Onde dizem que é impossível, mas o Senhor...